Bom, meus amigos, vamos trocar uma ideia aqui hoje, que agora o negócio é muito sério, muito sério mesmo. É muito provável que o Rogério Ceni, depois do que aconteceu aí nesses últimos dias, eu vou colocar para vocês aqui o áudio, tá? Vocês vão ouvir as palavras do jornalista Jorge Nicola que ele colocou lá no canal dele. Eu peguei o trecho, vou colocar aqui, dada a importância do assunto e dada a delicadeza que esse assunto requer. Não vou incluir palavra nenhuma, o negócio vai ser bem encaixadinho aqui e nós vamos tirar as conclusões, porque agora a coisa ficou muito séria. Assim, só assista mesmo. Só assista se tiver estômago, só assista se você aguentar digerir, sabe, uma coisa dessa aí, porque aí o São Paulo tá de brincadeira e o Rogério Ceni está de brincadeira. Precisa apurar direitinho essa verdade, porque isso não pode ser passado batido. E o que eu vou colocar aqui agora não é dramalhão, né? Não pode ser passado batido. O que eu vou colocar aqui agora, isso aqui é o fundo do poço, é o limite máximo que alguém pode aguentar. E eu quero falar também do falastrão, com toda a delicadeza também do Abel Ferreira do Palmeiras sobre aquela questão, as falas que tem tido pro São Paulo, o que o São Paulino tem passado. Hoje nós vamos nos abraçar aqui enquanto São Paulinos mesmo e vamos levar esses assuntos adiante, que isso aqui vai ser bem importante. E uma passagem muito rápida sobre a venda de Pablo Maia, que tá pingando aí, que agora deve acontecer realmente. Então se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o likeaço para dar aquela moral no vídeo, que eu te agradeço muito mesmo. Compartilha esse vídeo que você vai me ajudar, não me agradecer, mas vai me ajudar mesmo de verdade. E eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que você vai conhecer por aí, tá? OneFootball, eu adoro. Eu acho que é o melhor que você vai conhecer porque ele é de graça. E aí você vai no link na descrição. Primeiro comentário fixado, que tá agora lá, você clica lá, já instala o OneFootball no seu aparelho telefônico, aí você assiste aos jogos da Bundesliga de forma gratuita. Você vai assistir aos jogos, você assiste. A Bundesliga, o Campeonato Alemão, tá passando, você está assistindo. Mercado da bola lá da Europa, você acompanha as ligas como Champions League, você acompanha todas as ligas pelo OneFootball e você tica o seu time de coração ali, o São Paulo, por exemplo, e receba todas as notícias do São Paulo em tempo real. Você tem tudo que pinga lá no São Paulo de notícia. O São Paulo entrou em campo, você vai acompanhar o jogo ali, notícia a notícia em tempo real. Depois você tem vídeos de melhores momentos, os videozinhos do melhor momento do Brasileirão, Copa do Brasil, quando tiver Libertadores, tudo lá no OneFootball. É completaço, é maravilhoso e eu adoro. Beleza? Vai lá, baixa agora, link na descrição, comentário fixado, é de graça, meu parceiro, é verdade. Valeu, OneFootball, tamo junto. Bom, como eu quero colocar o vídeo do Nicola aqui, eu quero colocar o áudio, pelo menos, só para que você entenda o tamanho do problema. Deixa eu só falar um pouquinho antes do Palmeiras, porque também é muito importante. Eu acho que o Rogério Ceni, se não ganhar do Palmeiras agora, cai. Logo, amanhã tem jogo de São Paulo e Palmeiras, e para mim, se o Rogério Ceni não ganhar, se o São Paulo não ganhar, o Rogério Ceni acho que cai, e o áudio do Nicola tem tudo a ver com isso. Rogério Ceni e Abel Ferreira travaram uma disputa aí pelo São Paulo e Palmeiras no Paulista, e o Rogério Ceni saiu, foi aquele auê todo, aquela coisa linda, e o São Paulo ganhou de 3-1 em casa e perdeu de 4-0 fora, foi horroroso. O Palmeiras, ele tem encontrado bastante desculpas para a derrota da Copa do Brasil. O São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, e o Palmeiras, ele não aceita, ele não engole, ele não digere aquele lance voado. Eles ficam falando, sem meu voado eu não ganho. Tá sempre um falatório, e isso é torcedor, isso não tem problema. Agora tem um fato aí, o fator Abel Ferreira é uma coisa assim inexplicável. O cara tá levando pro lado pessoal, ele traz, vira e mexe numa coletiva de imprensa, ele fica lá, aquela cara emburradinha assim, não admito a maneira que nós perdemos, não admito a maneira que nós perdemos. Então eu vou colocar aqui pra você ver na tela aqui agora o lance que eles reclamam profundamente do impedimento do Caleri. Então eu não ia nem colocar, mas eu vou colocar. Olha aí, um take, aí um frame que tem, que eu consegui aqui. Olha pra tela aí agora. Tá vendo ali o frame que eles estão com essa choradeira atroz, essa choradeira absurda? Tá vendo? Não existe a menor possibilidade desse lance aqui ser um lance simples, de ficar esse falatório por meses e meses. Ah, sem meu voado eu não consigo. Ah, o São Paulo blá blá blá. Ah, daquela maneira que perdeu eu não aguento. Volta pra cá.
Aquele bandeira que eu não aguento. Para de choradeira. Então o São Paulo ele precisa fazer essa freguesia durar muito tempo. É claro que o São Paulo, assim, o São Paulo vive uma crise, tá? A verdade é que o São Paulo vive uma crise. Abre as notícias, o São Paulo está lá pra pedir 3 empréstimos. O Júlio Casares tá com a diretoria, tá pedindo, vai pedir pro conselho para mais 3 empréstimos para quitar as dívidas que seriam quitadas há muito tempo, que já todo mundo já falou exaustivamente do que seriam quitadas e tal. E o São Paulo agora vai pedir empréstimo de novo para isso. Então o São Paulo tá com brincadeira? Claro que está. Mas o Palmeiras é um alívio cômico nesse meio. Sabe o que é um alívio cômico? Você tá vendo aquele filme tenso, aquele filme... Marvel faz muito isso. Você tá vendo aquele filme tenso, vai morrer todo mundo, vai ter uma guerra, aí vem uma piadinha do nada. Aí você dá aquela risadinha para ter um alívio cômico. O Palmeiras é o alívio cômico no São Paulo, tá? Foi uma dureza lá contra o Del Valle. Depois o São Paulo agora acabou de perder pro Botafogo dentro de casa. Vai pegar o Palmeiras agora, que é um alívio cômico, dá pra ganhar do freguês na casa dele. E depois o São Paulo volta pra realidade, uma realidade do São Paulo pouco tem chance hoje de brigar por uma vaga de Libertadores, porque o senhor Rogério Ceni, técnico, opta pelo caminho mais difícil, por um time mais, sabe, que odeia futebol. Aparentemente o Rogério Ceni não gosta de futebol tanto assim. Ele gosta, sei lá do que, de qual que é o esporte. Traria o áudio aqui pra vocês agora. Vamos pra um break rapidinho. Break não, vamos pra vinheta. Só segura aí. Bom, rapidinho, Pablo Maia então parece-me que tem uma proposta, vai aparecer nos próximos dias. Os agentes dele estão preparando a proposta para trazer para o São Paulo e o São Paulo espera em torno de 9 a 10 milhões de euros. São Paulo vai comprar o Gabriel Neves em definitivo e ter o Luan voltando. Então, Pablo Maia, acho que tem futuro, acho um bom menino. Vá com Deus, não tem problema, vá com Deus, você vai ser feliz por aí e vai de boa. Deixa agora eu colocar o áudio para os senhores aqui. E esse áudio, não preparei o microfone aqui antes, então vocês me perdoem, tá? Mas o áudio, ele é contundente, tá, cara? Ele é difícil, ele é de difícil digestão. Vocês vão entender aí que absorver esse áudio não é nada simples, não. Tá aqui, ó. Eu vou colocar para vocês escutarem. Então vamos lá. Eu até fiz um cortezinho aqui. Jorge Nicola é o jornalista que falou. Eu não vou colocar a imagem dele aqui, a cara dele, mas eu vou colocar o áudio bem detalhadinho aqui e vocês ouçam comigo. Por que eu tô falando? Eu vou repetir, eu não posso colocar isso aqui sem que sejam as palavras exatas dele, tá? Tá na tela aí, então escuta aí, vamos escutar agora, já! Na Rua Bustos, 4 jogos, 1 gol marcado, não saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos. Rogério Ceni tem preferido, por exemplo, colocar o Marcos Guilherme do que colocar o Noel Bustos, que já foi super destacado no futebol argentino, se mudou para o Manchester City, é jogador de futebol europeu, mas tem atuado muito pouco por aqui. Entre os dirigentes há a certeza de que os estrangeiros têm sido pouco usados, porque não foi o Rogério Ceni quem os indicou. O Rogério fez uma série de pedidos ao longo do ano e vários não foram atendidos. O Rogério Ceni, por exemplo, queria o Romarinho. Queria outros jogadores e o São Paulo entendia que esses jogadores pedidos pelo Rogério não teriam a mesma qualidade desses 3. Pois bem, com a contratação, ainda que por empréstimo do Ferrarese e do Bustos e em definitivo do Galopo, Rogério Ceni, na visão dos dirigentes do São Paulo, está dando troco, colocando os atletas para jogar muito menos do que se imaginaria. E quem perde é o São Paulo, que acaba tendo atletas de boa qualidade, esses 3 são bons jogadores, sendo utilizados com uma frequência muito menor do que aquela que todo mundo previa. E você, de que lado está dessa história do Rogério Ceni, que tem dado pouco espaço para os estrangeiros, ou da diretoria que está desapontada com o aproveitamento do trio? Usa espaço. Volta pra cá. Bom, então aqui o negócio é o seguinte. Primeiro ponto importante, ele tá falando de Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese e Galopo. Ele fala até de alguns números antes, eu cortei o áudio aqui quando ele começa falando do Bustos. Então ele fala que o Ferrarese não tem jogado, o Galopo jogou um pouquinho mais, fez o gol e aí... Mas todo mundo sabe que ele não joga o jogo inteiro, né, o Galopo. E o Bustos, ele depois que fez aquele gol, ele entrou, fez um gol, e depois que ele fez aquele gol, ele não jogou mais, está há 4 jogos sem entrar. Rogério Ceni opta por colocar agora o Éder, que já estava esquecido no São Paulo, voltou pro carinho, pro abraço
caliente de Rogério Ceni, e o Marcos Guilherme começa a surgir também no ataque do São Paulo ali, uma vez que Nicão não tá jogando ainda e o Bustos está encostado. O Nicola, em todos os momentos aqui, ele fala assim, ó, segundo a diretoria, segundo visão da diretoria. Então ele não está falando aqui de conselheiros ou de algum homem que ele conversou lá dentro, ele está falando de diretoria. Diretoria, entenda-se, eu entendo pelo menos que a diretoria lá no São Paulo é Belmonte, Júlio Casares e talvez até o Muricy Ramalho. Essa é a diretoria do São Paulo, a direção, diretores. Aí você tem alguns outros nomes, mas o que nós podemos entender aqui? O Rogério Ceni, então, ficou com birrinha, porque pediu Romarinho e companhia ilimitada aí de Romarinho, esses caras desse nível, não chegaram para o São Paulo. Então, segundo aqui o vídeo que nós acabamos de ouvir, o áudio, segundo o Nicola, segundo algum diretor lá dentro, o Rogério Ceni está de birrinha e não quer escalar agora Galopo, Ferrarese e Bustos, que foram os reforços do São Paulo, para fazer vingancinha contra uma diretoria do São Paulo, porque não são os nomes que ele queria. Nome de Romarinho. Então assim, se a diretoria, primeiro ponto, se a diretoria está realmente falando isso aqui pro Nicola, o Nicola, se você quiser desconfiar, tá, pode desconfiar, fica à vontade, pensa no que você quiser. Não estou aqui para defender, mas sempre que eu vejo o Belmonte, Júlio Casares, Muricy vão no canal do Nicola, então realmente ele tem alguma coisa com a diretoria aí, tem uma aproximação no mínimo que tem que levar a sério. E aí quando ele fala isso aqui é muito complicado de falar. Ele deve ter ouvido realmente alguma coisa, eu não duvido nada das palavras, tá? Acho realmente que o Rogério Ceni está de birrinha mesmo, acredito nisso. Só que o São Paulo está sendo muito prejudicado, tá? O São Paulo voltou com o Éder. Teve até um camarada que falou comigo aí na rede social, e ele falou assim, ó, Juba, você lembra que ele morreu abraçado na primeira passagem com o Sidão e com o Cícero? Até mesmo com o Lucão, eu acrescento, é verdade. E agora o Rogério Ceni ele forçou a renovação do contrato do Pablo. Quem esquece que ano passado o Pablo não ia ter aquele gatilho no contrato, se não jogasse coisa e tal. O Pablo estava encostado no São Paulo, o Pablo entra, joga, aciona o gatilho, o São Paulo tem que fazer a renovação automática com o Pablo por mais um ano. E aí depois disso o Pablo some do radar de novo e o São Paulo não quer. O Rogério Ceni não o quer. Então ele forçou o São Paulo a renovar com o Pablo. Agora o São Paulo trouxe 3 jogadores, um deles é, no mínimo, muito complicado de entender, que é o Bustos. Foi um jogador sim de muito destaque na Argentina, teve sim um interesse do Grupo City que o contratou, Manchester City o contratou, São Paulo no Atlético Mineiro, quando os mecenas começaram a investir forte ali, o São Paulo quis o Bustos, acabou não dando certo por causa do City. Esse cara chega no São Paulo e não joga para jogar Éder e Marcos Guilherme. Então o assunto é pesado. O assunto é de difícil absorção. Não dá para engolir um assunto desse. Então o Rogério Ceni, que pensa estar fazendo bem pro São Paulo, se tiver qualquer fundinho de verdade nas afirmações que tiveram aqui, e eu acho que tem, porque não é possível que o Marcos Guilherme e o Éder treinaram melhor que o Bustos. Se isso tá acontecendo, o Rogério Ceni merece sair de São Paulo e acho que amanhã será o último jogo, porque se a diretoria tem falado pro Nicola, então o Rogério Ceni realmente já está desagradando lá dentro e acho que amanhã é a gota d'água, ele deve ir embora. Me diga o que vocês acham. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e não do tema. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!